alunos, tudo bem com vocês? A gente está aqui mais uma vez para mais uma aula. Antes de nós começarmos a nossa aula de hoje, quero dizer a todos vocês que a gente está com bastante saudades e que vocês continuem em casa se cuidando e se protegendo, tá certo, meus amores? Então vamos lá para a nossa aula de matemática. Hoje iremos entender e compreender um pouquinho sobre as medidas de comprimento. Nas últimas 2 semanas, vocês perceberam justamente as medidas de tempo, a utilização do relógio e a utilização do calendário. E hoje iremos entender sobre as medidas de comprimento. As medidas de comprimento são utilizadas justamente para medir distâncias, comprimentos que podem ser curtos ou longos, dependendo da situação. A maior medida de comprimento utilizada é justamente o metro. Vocês irão perceber a existência do metro em vários ambientes, em vários lugares, por ser justamente a grande medida de comprimento dentro das medidas de comprimento. Então o metro é o mais utilizado. O metro a gente pode utilizar justamente para medir o ambiente grande, como a sala, a escola, pode medir o espaço da sua casa, do terraço, da cozinha, pode medir também um espaço entre uma rua e outra, utilizando justamente o metro, que é a maior medida de comprimento. Só que o metro, ele é dividido em centímetros. Um metro, ele é dividido em 100 partes iguais, que se refere justamente a 1 centímetro. A gente vai perceber justamente a trena, que é um instrumento utilizado justamente em relação às medidas de comprimento. A gente vai perceber a existência do metro e a existência dos centímetros. A trena é um instrumento utilizado justamente para medir distâncias longas, como medir a sala de aula, o ambiente da sua casa, um quarto, um terraço. A gente utiliza justamente a trena para justamente saber a medida de comprimento daquele lugar. Então a gente vai perceber que dentro da trena se utiliza justamente a medida de comprimento conhecida como metro, mas possui a existência dos centímetros também. Por quê? Porque o metro ele é dividido em 100 partes iguais e essas 100 partes iguais se refere justamente a 1 centímetro. Os centímetros eles são bem menores do que o metro, só que eles são muito importantes. Por quê? Porque cada metro possui centímetros. A gente vai perceber a existência do metro, mas também a existência dos centímetros. Para nós termos o metro, é necessário nós termos também os centímetros. Na régua, que também é um instrumento de medida de comprimento, que a gente utiliza justamente para fazer atividade em sala de aula, para utilizarmos justamente para medir uma linha reta, a gente utiliza justamente a régua. E na régua a gente vai perceber a existência dos centímetros. A régua que eu estou utilizando aqui, ela tem 30 centímetros. Então a gente vai perceber justamente que ela se utiliza dos centímetros, diferentemente da trena, que se utiliza do metro e dos centímetros, e a régua só dos centímetros. Nós também temos a fita métrica, que é bem conhecida pelas costureiras. Elas utilizam bastante para medir em relação à questão do corpo para fazer uma roupa. Então é necessário termos justamente as medidas do nosso corpo para fazer uma roupa que a gente quer muito. Então a costureira utiliza justamente a fita métrica. E tem vários outros instrumentos que são utilizados em relação às medidas de comprimento. A gente percebe os instrumentos que são a trena, a fita métrica e a régua. Lembrando a vocês que o metro ele possui 100 centímetros. Então digamos que teria que ser mais de 3 réguas. Teria que ser 3 réguas dessa e mais 10 centímetros. E meio metro tem justamente 50 centímetros. Aqui na trena dá para mostrar a vocês justamente o meio metro. Isso utiliza justamente de 50 centímetros. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é justamente 50 centímetros. A gente vai perceber a existência dessa questão de um metro ter 100 centímetros ou meio metro ter 50 centímetros
nos instrumentos que nós utilizamos para obter as medidas de comprimento. O quilômetro, que está ali no quadro, ele é utilizado justamente para medir distâncias muito longas. A trena se utiliza justamente para medidas que podem ocupar justamente um espaço. Já o quilômetro é justamente uma medida de comprimento utilizada justamente de uma cidade para outra, uma rua para outra. São distâncias muito longas que se utiliza justamente dos quilômetros. E é justamente o km. Então a gente vai perceber justamente as medidas de comprimento. Se utiliza do metro, que tem como símbolo a letra M. Se utiliza do centímetro, que tem como símbolo cm, e quilômetro para distâncias muito longas, que se utiliza do símbolo km. Então as medidas de comprimento são justamente essas, e se utilizam justamente para medir distâncias e comprimentos, que podem ser longos e curtos. A tia colocou aqui um livro pequeno, e a gente pode utilizar qual tipo de instrumento para medir o comprimento deste livro. A gente pode utilizar a régua, bem mais simples. A gente vai perceber que se utiliza dos centímetros. A gente também vai perceber que o livro, ele possui, digamos que possui 15 centímetros de um lado para o outro. A gente vai perceber aqui que já é diferente em relação à sua largura, tá certo? Então a gente utiliza justamente as medidas de comprimento para sabermos a distância, o comprimento de um objeto ou de um lugar. Aí eu tenho aqui uma garrafa. A gente pode utilizar qual tipo de instrumento para sabermos a medida de comprimento. A gente pode utilizar a régua, por ser mais simples de entender. A gente pode utilizar a régua, coloca do zero e a gente vai perceber os centímetros. Podemos utilizar também a fita métrica. Como normalmente utilizamos a régua para fazer as atividades na escola e em casa, então é muito mais viável você utilizar a régua por ser um instrumento muito mais fácil. Mas a gente pode utilizar também a fita métrica. A fita métrica costuma ser maior do que essa, mas tem outros que são bem menores. A gente pode utilizar também a fita métrica, que é utilizada justamente pelas costureiras, tá certo? Mas é mais viável vocês utilizarem justamente a régua para se fazer as atividades, tá certo? A trena é utilizada por aquelas pessoas que trabalham em relação a construir casas, construir prédios. Se utiliza justamente a trena em relação a esses espaços de construção. Mas também é super interessante a utilização da trena. Vocês podem perceber justamente a altura de vocês, o espaço do quarto de vocês. Então, justamente as medidas de comprimento é justamente para saber isso, o comprimento de um lugar, a distância do espaço para outro, tá certo? Então, crianças, a atividade de vocês está no livro. As páginas são 68, 69 e 70, e no livro de reforço, páginas 122 e 123. Tudo de acordo sobre as medidas de comprimento, tá certo, meus amores? Espero que vocês tenham gostado da aula, entendido sobre o assunto. Fiquem com Deus e até a próxima.